Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios 11. Amém? 1 Coríntios 11, como eu disse, hoje é um dia especial, é o culto de Santa Ceia, em nome de Jesus. E aproveitando então este dia abençoado, irmãos, eu quero falar a respeito de alguns ensinamentos da ceia. Esse texto de 1 Coríntios no capítulo 11, a gente vai ler a partir do 23 agora. É claro que a Santa Ceia ela foi instituída por Jesus nos evangelhos, irmãos, amém? Você sabe disso, o Senhor Jesus ceava com os seus discípulos, amém? A Santa Ceia, a última ceia, até algo muito cultural, amém? Existem quadros a respeito dela, é algo da cultura, digamos assim, amém? Se retrata muito a respeito da última ceia. Mas esse texto de Paulo, irmãos, ele talvez seja o mais importante, porque ele traz luz ao ritual, à cerimônia que nós chamamos de ceia ou de Santa Ceia do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios no capítulo 11, ele vai falar através de uma revelação de Jesus Cristo, ele vai dar alguns ensinamentos sobre a ceia. Amém? A importância da ceia, a necessidade da ceia e o que se faz quando se reúne entre irmãos. Amém? Então, Santa Ceia, irmãos, tem a ver com compartilhar, tem a ver com estar unido, com estar em igreja, com estar em amor, com estar em concordância de espírito. Tem a ver com estar e relembrar a respeito de algo que é importantíssimo para a fé cristã. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus disse, façam isso em memória de mim. Amém? Toda vez que vocês se reunirem, comam do pão e bebam do cálice, até que eu venha. Amém? Então quero que você leia comigo 1 Coríntios no capítulo 11, a partir do verso 23. Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, olha só, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for aí. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Que ela traga iluminação ao nosso coração neste momento. Fala com cada um de nós, Pai, nesse instante e nos instrui, Pai, a respeito desses ensinamentos que são tão importantes para a nossa vida. Enquanto, Pai, nós aguardamos a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, aqui Paulo está instruindo a igreja, neste caso a igreja de Corinto. Amém? Por isso, 1 Coríntios, né, a igreja direcionada, essa carta direcionada à igreja que estava em Corinto, né, a respeito, irmãos, do ato de cear, quando eles se reunissem. É muito provável, irmãos, que eles ceavam todas as vezes que se reuniam. Nós temos a prática, né, pelo menos, creio que a maioria das igrejas no Brasil, culturalmente, ceiam uma vez por mês. Amém? Mas era bem provável que eles ceassem, irmãos,
todas as vezes que se reuniam, amém? Eles se reuniam e compartilhavam do pão e do vinho, e em amor, em unidade, em comunhão, eles compartilhavam do corpo de Cristo. Era um mandamento, amém, irmãos? Era um mandamento. A Santa Ceia, assim como o batismo, irmãos, talvez sejam os únicos rituais que a Igreja de Cristo tem. As duas cerimônias, assim, rituais que são feitos, né? O momento do batismo, de afogar o velho homem nas águas, e o momento de cear com os irmãos. Amém? Mas o que acontece, irmãos? A igreja de Corinto era uma igreja bem complicadinha. Por isso que a carta de Coríntios, irmãos, as duas cartas elas são extensas, porque é Paulo respondendo perguntas a respeito de situações da igreja. E eles aparentemente tinham problemas na hora de cear, na hora de compartilhar o pão e compartilhar o vinho. Eles tinham problemas, irmãos, de ordem pessoal, mas que afetava o coletivo. Alguns irmãos não estavam participando da ceia da forma correta, pois estavam pensando somente em si mesmos, e não no conjunto, não no coletivo. Amém, irmãos? Alguns irmãos estavam se reunindo apenas para comer o pão, ou apenas para beber demais, enquanto, irmãos, alguns não comiam e não bebiam, porque faltava. Amém? Alguns estavam exagerando, irmãos, eles não estavam participando da ceia com a verdadeira intenção, que é participar do corpo de Cristo, que é participar de algo que Jesus Cristo instruiu e construiu para eles, deixou como legado. Mas não, irmãos, eles não estavam levando a sério, eles não estavam levando o simbolismo a sério, a cerimônia a sério, eles estavam levando de qualquer jeito. Eles estavam se reunindo, alguns irmãos, para comer algo como se fosse apenas um pão e um vinho natural, como se não tivesse significado. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Mas para Paulo, assim como para Jesus, a ceia era mais do que comer e beber, irmãos. A ceia tinha algo sobrenatural, a ceia possui algo sobrenatural. A ceia é uma instituição do próprio Senhor Jesus. Amém? Ela tem um simbolismo grande e forte e necessário. Amém, irmãos? Eu sempre fui instruído desde pequeno, irmãos, não falte a Santa Ceia. Mas eu tenho um show para ir, não falte a Santa Ceia. Mas eu tenho algo inédito para fazer, não falte a Santa Ceia. Porque é o momento de comunhão. Repita comigo, comunhão. Olha o que Paulo diz no verso 20, irmãos. Deixe a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo que lemos. 1 Coríntios 11, verso 20. Eles diz assim: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não tenham de comer, não têm em casa o que comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isto. Qual que é o primeiro ponto aqui de cara, irmãos? O que ele diz? Alguns comem depressa a própria ceia. Alguns estavam reunidos, traziam o seu pão, traziam o seu vinho e comiam como se não houvesse amanhã, como se não houvesse outras pessoas. Então alguns comiam demais e outros bebiam demais ao ponto de ficarem embriagados, enquanto alguns tinham falta. E Paulo fala aqui, irmãos, vocês querem humilhar os pobres? Porque tinha pessoas que não tinham condição de trazer o seu pão e o seu vinho. Então elas se reuniam e a intenção da ceia, irmãos, é justamente compartilhar do pão e do vinho. Amém? Alguns não tinham para oferecer, então eles participavam do ato, da cerimônia, com a intenção de receber daquilo que a igreja tinha para compartilhar. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Ou seja, Paulo está aqui, irmãos, realmente sendo duro com alguns irmãos. Eles não tinham a intenção de compartilhar com os outros. Eles não tinham intenção de compartilhar, especialmente com aqueles que tinham mais necessidade. E qual é o resultado disso, irmãos? Paulo diz: alguns passavam fome e outros bebiam demais, até ficarem embriagados, até perderem o juízo, até perderem a noção de tempo, de espaço. O resultado era desordem. Você está entendendo isso, irmãos?
Tanto que Paulo termina o texto dizendo de forma bem direta, irmãos, simples e direto: está com fome? Come em casa. Está com fome? Come na casa de vocês. A ceia do Senhor é mais do que isso. Repita assim comigo: a ceia do Senhor é mais do que comer e mais do que beber. O principal ponto, irmãos, ao meu ver, deste ensinamento de Paulo, no texto que lemos, do 23 até o fim, o principal ponto é compartilhar. Repita comigo: compartilhar. Diz assim para o irmão que está do seu lado: você foi chamado para compartilhar. O apóstolo Paulo, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, ele começa o texto da ceia, tão famoso, irmãos, no verso 23, dizendo algo muito importante. Leia comigo o que ele diz ali. No verso 23, ele começa dizendo: porque eu recebi do Senhor, e porque eu recebi do Senhor, estou entregando a vocês. Repita assim comigo: receber e entregar. Amém? Entre nós, na igreja de Cristo, você recebe e entrega. Você usufrui, mas compartilha. É necessário. Amém, irmãos? Eu sempre gosto de dizer uma frase para vocês, irmãos: a salvação ela é individual. Você precisa aceitar Jesus, você precisa se converter. Amém? Mas o processo de salvação se dá entre os irmãos, entre a igreja. Jesus vem buscar a igreja, não um grupinho de pessoas. Jesus vem buscar a totalidade dos seus eleitos, dos seus filhos. A salvação está no meio da igreja. Congregar é importante. Estar na igreja é importante. Compartilhar com os irmãos é importante. Paulo está dizendo, irmãos: eu recebi e vou compartilhar com vocês. Você precisa entender uma coisa, irmãos. Ele está dizendo: eu recebi uma informação, eu recebi uma revelação, um ensino do Senhor Jesus, e não estou guardando para mim, eu estou compartilhando com vocês. Amém, irmãos? A intenção de Paulo era compartilhar para edificar os irmãos. Pense, irmãos, ele poderia ter recebido essa revelação e guardado só para ele. Se ele fosse egoísta, se ele fosse mesquinho, se ele não pensasse na igreja de Cristo, ele poderia ter recebido a revelação e guardado para si as 7 chaves. Mas não, a intenção de Paulo era edificar a igreja. Era edificar o corpo de Cristo, irmãos. O que Paulo está dizendo? Nós lemos o verso 20 ao 22, antes do 23. Ele está fazendo um contraste, irmãos. Aqueles que vinham apenas para saciar a sua fome, sem se importar com a igreja. Aqueles que vinham apenas para beber do vinho, para se embriagar, sem se importar com os irmãos. Paulo está dizendo que é necessário compartilhar e não apenas usufruir. Amém, irmãos? Nenhum de nós aqui, irmãos, foi chamado para ser sanguessuga da igreja. Nós fomos enxertados em uma videira real, verdadeira. Jesus Cristo disse que é necessário dar frutos, ou seja, é necessário ter algo para oferecer. É necessário usar dos dons, do talento, da personalidade, daquilo que o Senhor Jesus te entregou e oferecer à igreja. Seja da ordem que for. Paulo diz algo parecido, irmãos, mais para frente, se você quiser abrir comigo, 2 páginas à frente. Talvez no capítulo 14, no verso 26, ele diz algo muito parecido, irmãos, e também importante. No capítulo 14, na verdade a partir do capítulo 12, ele começa a falar dos dons, irmãos, dos dons do Espírito. E por causa da desordem entre a igreja, no que diz respeito aos dons, Paulo diz: eu vou colocar ordem na casa. E ele falou algo muito parecido, irmãos, no verso 26, leia comigo. Ele diz assim: pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, outro ensinará e outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deve fortalecer a todos. Amém, irmãos? A igreja existe para fortalecer a todos. Os dons existem para fortalecer a todos. Algo importante, irmãos, que eu já disse isso para vocês. Adiantaria alguma coisa, irmãos, eu vim pregar em inglês aqui para vocês?
Adiantaria alguma coisa? Adiantaria, irmãos, eu subir em cima desse altar e começar a falar em línguas o culto inteiro e vocês ficarem me assistindo? Adiantaria? Não adiantaria, a não ser que houvesse alguém que interprete. Porque se eu começar a falar em línguas aqui, irmãos, de forma desordenada, 1 hora aqui na frente de vocês, vocês vão ou me chamar de louco, ou se levantar e ir embora. Por quê? Porque não tem edificação nenhuma. Adiantaria que o Taylor começasse o culto cantando em inglês aqui para vocês? Não adiantaria. A não ser que vocês soubessem falar inglês. A não ser que vocês entendessem. Porque, irmãos, nós estamos reunidos aqui para compartilhar de algo que recebemos do Senhor. Você está entendendo isso? Algo que recebemos do Senhor. Nós recebemos de graça e distribuímos de graça, conforme a graça que recebemos. Todos nós temos talentos. Todos nós temos disponibilidade. Todos nós temos capacidades, irmãos. Nós não somos iguais. Amém? Já pensou se no corpo de Cristo todos fossem braço? Todos fossem perna? Não. Nós somos diferentes. Mas Jesus Cristo nos usa de igual forma. Você está entendendo isso, irmãos? A Santa Ceia, o principal ensino dela é compartilhar do corpo de Cristo. Sabe por quê, irmãos? E aqui eu quero te dizer o primeiro ponto dessa mensagem. Repita assim comigo: Jesus entregou algo. Jesus entregou algo, irmãos. Jesus entregou o seu bem mais precioso. Deus entregou o seu bem mais precioso. Jesus entregou a sua vida. Leia o verso 23 comigo até o 25. Olha o que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu... O que era? Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no sangue de quem? De Jesus Cristo. Todas as vezes que beberem, em memória de mim. Jesus compartilhou algo, irmãos, quando ele esteve reunido com seus discípulos, antes da cruz, na sua última ceia, irmãos. Jesus também compartilhou. Isso nos mostra algumas coisas, irmãos. O Senhor Jesus nos mostra com isso. Primeiramente, a ceia é um lugar de sacrifício. Repita comigo: sacrifício. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele foi além na entrega. Ele entregou a sua vida, e ao entregar a sua vida, irmãos, Jesus Cristo estava criando um padrão, um modelo, um exemplo a ser seguido. Ou seja, sacrifiquem-se uns pelos outros. Morram uns pelos outros. Não retenham nada. Entreguem tudo. Compartilhem. Antes de ir para a cruz, ele para com os seus discípulos em um lugar, e ele junto à mesa, irmãos, reunidos, inclusive com o traidor, ele diz: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Não retenham nada, não se considerem mais importantes do que ninguém, sirvam, sejam servos. O livro de João nos ensina algo importante a respeito da última ceia. Ele começa lavando os pés dos discípulos. Pés sujos do dia a dia, das sandálias que eles usavam, dos ambientes em que eles pisavam. O Jesus para tudo, se ajoelha diante deles e diz: eu vou lavar os pés. Serviço, sacrifício, entrega. A ceia nos ensina, irmãos, que ninguém pode passar necessidade. A igreja precisa prover. Ninguém pode estar entre nós desamparado, sem ter o que comer, sem ter o que beber. Você está entendendo isso, irmãos? É mais do que comer um pãozinho e tomar um copinho de suco. Tem significado. Segunda coisa, irmãos, Jesus na sua última ceia nos ensina algo. Ele compartilhou enquanto foi traído. Ele estava distribuindo, ele estava entregando o seu corpo e o seu sangue, enquanto tinha alguém com uma faca nas suas costas, sentado ao seu lado,
chamado Judas. A ceia nos ensina, irmãos, que nós não devemos compartilhar alguma coisa com a intenção de ser louvado pelos homens. A glória do que Jesus fez, irmãos, Ele foi glorificado pelo Pai. Mas na sua última ceia, rodeado dos seus discípulos, entre eles estava um traidor, filho de Satanás, que enquanto ele entregava o seu corpo e o seu sangue, estava apunhalando ele pelas costas. Repita assim comigo: Jesus compartilhou enquanto era traído. Nem sempre, irmãos, nem sempre na igreja as pessoas serão gratas pelo auxílio. Nem sempre na igreja as pessoas serão gratas pela oração, nem sempre serão gratas pela palavra, nem sempre serão gratas pelo louvor, irmãos. Muitos não voltam para agradecer. Você sabe disso porque Jesus curava pessoas que simplesmente o ignoravam depois. Muitas das pessoas que Jesus curou no caminho provavelmente estavam perante Pilatos, gritando: crucifica-o. Provavelmente muitos daqueles que gritavam: soltem Barrabás e prendam esse Jesus, o Nazareno, provavelmente muitos tinham sido curados, libertos, tocados pelo Messias. Mesmo assim, irmãos, ele compartilhou. Muitos não agradecem. Muitas vezes podem virar as costas, assim como Judas fez com Jesus. Irmãos, pense aqui comigo, preste atenção em mim aqui. O Filho de Deus, irmãos, foi vendido por 30 moedas de prata, que não serviram para nada, porque Judas, em remorso, foi ao templo e jogou elas na escadaria do templo. E as pessoas disseram para ele: nós não temos nada a ver com isso. Você entregou, arque com as consequências. Ele saiu e se matou. Enquanto Jesus estava oferecendo, através do seu corpo e do seu sangue, Ele estava oferecendo vida. Você está entendendo isso, irmãos? Jesus compartilhou quando Judas estava o traindo pelas costas. A ceia nos mostra isso, irmãos. Terceira coisa que Jesus nos ensina. Ele diz assim: depois que Jesus pegou o pão, o que Ele fez? Ele deu... O que Ele fez, irmãos? Repita comigo: deu graças. Ele deu graças. Ele partiu o pão e agradeceu. Você precisa entender o simbolismo disso, irmãos. O pão representa o corpo que Ele ia sacrificar. O pão representa o corpo que Ele compartilhou, irmãos. Quando Jesus parte o pão, Ele está fazendo alusão ao seu corpo que seria moído numa cruz a poucos instantes. Ele deu graças. O partir o pão aqui, irmãos, não é apenas um gesto alimentar. O partir o pão aqui, irmãos, é algo poderoso. É o corpo de Cristo esmagado numa cruz. Antes disso, Ele agradeceu. Com isso em mente, irmãos, reflita algo. Como que pode, irmãos, alguém que está sendo traído, alguém que sabe que seria esmagado, que seria zombado, que levaria culpa que não era sua, que seria condenado, como que pode, irmãos, mesmo assim ele ter sido capaz de agradecer? Com a imagem do corpo dele esmagado numa cruz, pense, irmãos, como que ele foi capaz de ser grato. E aqui eu quero te fazer uma pergunta, irmãos, algumas perguntas. Pelo que você é grato? Pelo que você é grato, irmãos? Você é grato pela sua igreja, Você é grato pelos irmãos que estão aqui, que são imperfeitos, irmãos. Todos nós somos, mas nós precisamos ser gratos. Você é grato pela sua casa. Você é grato pelas condições que Deus está te dando. Você é grato pelo seu casamento. Você é grato pelos seus filhos. Você é grato pelo seu trabalho. Assim como Jesus, meu irmão, você é capaz de agradecer enquanto se sacrifica.
Talvez você não esteja recebendo nada em troca. Talvez enquanto você se sacrifica, enquanto dói, enquanto machuca, enquanto você sofre, será que você é capaz de agradecer? Lembre-se que esse mesmo Jesus que na última ceia agradeceu, é o que estava de braços abertos numa cruz e disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Pelo que você é grato, meu irmão? Este homem chamado Jesus, enquanto partia o seu corpo, antes disso ele era capaz de agradecer. E é muito triste você encontrar crentes muitas vezes, irmãos, que são ingratos com o Senhor, que são rebeldes, murmuram de tudo que têm, que recebem, não entendem que recebem de graça pela misericórdia de Deus. Você não conquista nada pelos seus braços. A vida se esvai, meu irmão, nós somos como neblinas. Você está aqui agora e pode não estar amanhã. O Brasil está vivendo o luto de uma cantora que antes de morrer publicou em suas redes sociais, pegando o avião e horas depois estava morta. Isso é triste. Tiago diz que a nossa vida é como vapor. Ela aparece de manhã e vai embora como a neblina. Pelo que você é grato, meu irmão? A quarta coisa que Jesus nos ensina na Santa Ceia, irmãos, e que Paulo está replicando aqui em 1 Coríntios. Repita assim comigo: Jesus nos entregou um compromisso. Ele nos deu uma nova aliança no seu sangue. A aliança fala de compromisso. Culturalmente, por que você usa uma aliança no dedo? Porque a aliança ela não tem fim. Ela representa o infinito. Ai, que belo! Jesus nos entregou um compromisso baseado no seu sangue. Jesus escreveu um novo testamento e colocou o meu e o seu nome. E hoje nós somos herdeiros. Não é algo muito comum entre nós, mas como que se passa uma herança adiante, irmãos? Através de testamento. E para que o testamento seja válido, aquele que atestou precisa morrer. Ou senão os herdeiros não recebem. Jesus escreveu com seu sangue um testamento e morreu. Uma nova aliança no seu sangue, no sangue de Cristo, está baseado o acesso a Deus. Não mais no sangue de animais, irmãos, mas no sangue sagrado do Filho de Deus. Um compromisso, irmãos, essa aliança permeia o nosso relacionamento eterno com o Deus que é eterno. Ele não está morrendo de novo, Ele não morreu outras vezes, Ele morreu de uma vez por todas, por mim e por você. Essa aliança, meu irmão, ela dura para sempre. Esse compromisso foi feito de uma vez por todas. Está baseado num sangue puro, perfeito, imaculado, de um cordeiro sem defeito, irmãos. Ele não tinha problema nenhum, ele não tinha pecado algum, ele não tinha feito mal a ninguém, mas ele morreu. Esse sangue permeia os nossos relacionamentos, irmãos. Nós precisamos ter compromisso uns com os outros. Compromisso de amor, de entrega, de sacrifício, que não muda. Baseado no sangue de Cristo, irmãos, nós temos que suportar as dores uns dos outros. Nós temos que carregar os fardos uns dos outros. Toda aliança, irmãos, que é feita com Deus, como essa que Cristo fez por nós, você precisa ter certeza de uma coisa, meu irmão: Ele é fiel. Ele é fiel, Ele prometeu desde a eternidade: eu vou entregar o cordeiro, o sacrifício. Ele prometeu a Noé: eu nunca mais vou destruir a terra e os homens com água. E Ele entregou uma aliança, o arco-íris.
Aquelas cores maravilhosas que representam o quanto Deus é amoroso, bondoso, fiel, misericordioso, irmãos. Você precisa ter essa certeza, esse compromisso que Jesus Cristo fez por nós, irmãos. Você precisa ter a certeza que Deus é fiel para cumprir, e o sacrifício do Filho de Deus naquela cruz confirma a aliança que foi feita com sangue. O seu nome está escrito no livro da vida, irmãos, com o sangue do Cordeiro de Deus. Quando Jesus Cristo abrir o livro e o seu nome estiver lá, Ele te chamar pelo nome, saiba, lá está escrito com o sangue, irmãos, da nova aliança. Quinta coisa que Ele nos ensina, irmãos. Já estou encerrando. Repita assim comigo: Jesus compartilhou esperança. Não, irmãos, repita comigo: com esperança. Ele compartilhou esperança. Nós sabemos para onde estamos indo, porque Jesus Cristo nos entregou um alvo, um propósito, um significado. Nós não estamos ao léu. Ele compartilhou esperança, irmãos. O partir do pão e o beber do sangue nos traz memória do sacrifício que nos salvou. Por isso que Ele disse: façam isso em memória de mim. Toda vez que você vem aqui na frente e pega o seu pãozinho, seu copinho de suco, sabe o que você precisa lembrar? Que Ele verteu sangue, que Ele moeu o seu corpo, que Ele entregou o seu espírito. Quando você come do pão e bebe do sangue, você está manifestando a razão da sua esperança. Você está dizendo: o Filho de Deus, o próprio Deus, se entregou por mim. Por isso que eu estou aqui unido com os meus irmãos, compartilhando de um pãozinho, de um copinho de suco, porque Ele um dia morreu por mim numa cruz. Não foi um homem qualquer, meu irmão, não foi um corpo qualquer, não foi um sangue qualquer, irmãos, mas sim o mais precioso do universo. É com essa entrega, meu irmão, que você terá esperança e certeza do que Paulo diz no verso 26. Leia comigo ali o verso 26 de novo. Ele diz assim: pois todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele... Esta é a sua esperança. É mais do que salvação, irmãos, é a certeza de que Ele voltará um dia para nos levar para junto de si. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Sexta coisa, irmãos, rapidinho. Ele compartilhou juízo. Repita comigo: o juízo de Deus. Tem um peso, irmãos. Tem significados maravilhosos, mas tem um peso. Tem um peso. É mais do que pão e suco. Tem um peso. Leia comigo o verso 27 em diante. Ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo. Assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o... Não ser condenado com quem? Com o mundo. Tem peso do juízo de Deus. A cruz te entrega muitas coisas, irmãos. O amor incondicional de Deus, a entrega de Jesus Cristo, a salvação, a vida eterna. Amém? Mas se você se entregar a Ele, se você não se entregar a Ele, ela te entrega juízo. Ninguém escapará disso. Ninguém está indiferente a isso.
O corpo e o sangue entregam juízo. Para que a gente não compartilhe, irmãos, como ele diz no verso 27, de forma indigna. Ou seja, para que a gente não peque contra o corpo e o sangue de Jesus, tratando a Santa Ceia de forma leviana, de forma indiferente, de forma irreverente. Para que a gente não faça isso, irmãos, é necessário o que Paulo diz no verso 28. Examine-se a si mesmo. Quando você se reúne aqui para cear, o que você precisa fazer antes de cear? Examinar o seu coração, as suas ações, as suas atitudes, as suas falas, os seus pensamentos. Entenda uma coisa. Não significa, meu irmão, que você peque o mês inteiro e venha se reconciliar hoje. Nós precisamos pedir perdão todos. O que Jesus ensinou em sua oração? Perdoa os nossos. Oração se ora todos os dias. Perdão se pede todos os dias. Né? Então você faz aqui um exame, um diagnóstico, irmãos. Antes de comer ou beber, você precisa examinar a vida e o coração e pedir perdão de forma sincera, com arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é quando você volta atrás e não faz mais. Amém? Você não pede perdão aqui, meu irmão, para zerar o mês. Amém? Você não zera um mês. Você pede perdão aqui e se arrepende para não fazer de novo. Uma coisa muito sincera para vocês, irmãos. Na próxima ceia, você precisa ter pecados. Não, você precisa pedir perdão por pecados diferentes. Ou não pedir perdão pelos mesmos pecados. Melhor. Apaga o que eu disse. Amém? Na próxima ceia, você tem que deixar de pedir perdão pelos mesmos pecados. Você entendeu? Apaga a frase anterior. Ctrl X. Agora escreve uma nova. Você precisa pedir perdão, irmãos, mas não pelos mesmos pecados. É necessário deixar para trás. Amém? O resultado de quem não faz esse exame, irmãos, está no verso 29 em diante. Nós acabamos de ler. Ou seja, atrai o juízo de Deus para si mesmo. E como ele disse no verso 30, irmãos, enfermidades, doenças ou até morte, seja natural ou principalmente espiritual. Como eu disse, juízo. Entrega benefícios maravilhosos, irmão, maravilhosos, mas entrega um peso. E você está ouvindo aqui nessa noite, como eu sempre falo para vocês, sentenças de vida ou de morte. Amém? As palavras de Deus, irmãos, o Evangelho ele não volta vazio. A Bíblia diz que Deus entrega as suas palavras, elas vão e elas entregam os seus frutos, elas cumprem os seus propósitos, seja para te trazer para a vida ou te levar ainda mais para o abismo. Juízo. Repare, irmãos, que ele fala a respeito da necessidade de fazer um autoexame, pedir perdão com arrependimento sincero. E no verso 32, irmãos, no 31 e no 32, ele fala a respeito sobre fazer um julgamento de si mesmo, para que você seja disciplinado. A palavra disciplina aqui é educação, irmãos. É a palavra grega para educação. Ou seja, quando você examina o seu coração, quando você julga o seu interior, você é educado por Deus. Amém? Como crianças, sim. Amém? Quando nós examinamos, quando fazemos um diagnóstico, irmãos, quando nós julgamos a nós mesmos, o Senhor nos perdoa e nos disciplina. E como Ele é maravilhoso, como Ele é Deus poderoso e Pai, nós somos absolvidos. Amém? Nós somos absolvidos. Sabe por quê, irmãos? Porque ser corrigido e educado por Deus é melhor, irmãos, do que entrar no balaio de julgamento que virá sobre o mundo.
Há um julgamento sobre a casa de Deus. Amém? Mas é melhor, irmãos, ser julgado, disciplinado por Deus, educado por Deus, do que entrar no cesto do mundo, onde que eles serão julgados por atacado, onde a ira de Deus se estabelecerá. É muito melhor, irmão, ser perdoado por Deus. E para isso é necessário fazer diagnóstico. Amém, irmãos? Agora sim, para encerrar, o último, irmãos, Ele nos deu relacionamento. Repita comigo, relacionamento. Na última ceia, irmãos, Paulo está nos ensinando algo. O Senhor Jesus compartilhou, nos entregou um relacionamento com Deus. Amém? Repare, irmãos, que o texto ele começa chamando a atenção para o ato de compartilhar. Ele diz, eu recebi do Senhor e entreguei. Amém? O texto começa dessa forma. Mas agora Paulo termina, irmãos, reforçando os relacionamentos na igreja, baseado no nosso relacionamento com Deus. Amém? Por quê, irmãos? Porque é na igreja que se compartilha aquilo que nós recebemos do Senhor. Amém? Antes de sairmos, nós precisamos entrar, estarmos fortalecidos e edificados, para então pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Igreja, irmãos, é mais do que uma associação de moradores. A igreja não é uma cooperativa, irmãos. A igreja não é investimento. A igreja é entrega, compromisso, amor, sacrifício, espera. Amém? O que você faz aqui, principalmente dentro da igreja, irmãos? Você se reúne com os irmãos para adorar a Deus e ouvir a palavra. Mas você faz tudo isso enquanto espera o Senhor Jesus voltar. A vida cristã tem a ver com espera. Leia comigo o verso 33, irmãos. Ele diz assim: assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns... Repita comigo, espere uns pelos outros. Amém? Relacionamento. O termo aqui, esperar, irmãos, é um ato de amor. É um ato de aconchego. Amém? O ato de esperar, irmãos, demonstra que o outro importa. Você não é a pessoa mais importante do mundo. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva os outros. Seja o último. Aquele que quiser ser servido, sirva os outros. O que Paulo nos ensina em Filipenses no capítulo 2, verso 5? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O que Jesus fez? Se esvaziou, se entregou, assumiu a forma de servo, foi o menor, foi zombado, foi sacrificado, foi humilhado numa cruz, se esvaziou. Ele não julgou ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas antes se esvaziou. O termo esperar aqui, irmãos, mostra que todos são importantes, todos merecem honra, serviço, todos merecem perdão, todos merecem a oportunidade de fazer um alinhamento. A palavra esperar aqui, irmãos, é entrar no tempo do outro. Amém? É entrar no tempo do outro. Tem alguns irmãos que são mais fortes muitas vezes. Nós temos que suportar os mais fracos. Por quê, irmãos? Porque se em algum momento nós estivermos fracos, alguém que está forte irá nos ajudar. Amém? Eu gosto de uma imagem que eu vejo na internet, irmãos. E aqui eu encerro. De um vozinho. Ele sai para passear com o seu cachorrinho. Só que ele é muito velho, irmãos. O vozinho é muito velhinho. Deve ter uns 90 anos. E ele sai com a coleira e um linguicinha, tipo a Meg, assim.
Ele encurvadinho, irmãos, cabeça branca. E ele dá um passinho por vez assim, ó. E o cachorro, irmãos, se o cachorro não esperasse por ele, irmãos. Mas o que acontece? O cachorro entra no tempo dele. E na lentidão, na fraqueza, o cachorro serve. O cachorro se esvazia. Ele podia sair correndo. Poderia até derrubar o senhorzinho. Mas não. Ele entra no tempo. Ele espera. Lealdade, compromisso, amor, relacionamento, igreja. Tudo isso em volta da Santa Ceia do Senhor. Se coloque de pé.